Oi pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai ver um pouquinho sobre porcentagem e duas técnicas infalíveis que a gente vai ter aqui que a gente vai poder usar na resolução de exercícios que vai envolver porcentagem, né? Então são duas técnicas que vão facilitar muito, né? Vão deixar muito mais simples e eficazes as resoluções de alguns tipos de exercícios e a gente vai dar uma conferida nesses dois modos de resolução que a gente vai ter aqui como uma opção para alguns contextos específicos na porcentagem, né? Então, antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreve que ajuda demais o crescimento do canal. E antes da gente ver essas dois modos de resolução, a gente vai dar uma retomada aqui em porcentagem, algumas coisas importantes, né? Alguns conceitos básicos que são bem importantes para a gente entender isso aqui como uma maneira introdutória, né? Então a gente vai ter aqui 30% de 100. O que isso aqui vai representar, né? A gente vai poder reescrever isso aqui de duas maneiras diferentes. Aqui a gente vai ter esse 30% que a gente vai poder escrever também de uma maneira fracionária, né? Ou seja, em forma de fração, né? A gente vai poder reescrever isso como uma fração. Isso significa maneira fracionária, né? Então a gente vai ter aqui 30 sobre 100. Esse D aqui da porcentagem, sempre que a gente tiver 30% de alguma coisa, 40%, 50%, o que for, né? A gente vai encarar como um vezes aqui e aqui o número que a gente quer descobrir, né? O porcentagem de que a gente quer descobrir. Aqui a gente já poderia cortar esse 100 com esse 100 aqui, né? E ficar aqui 30, que vai ser o nosso resultado aqui de 30% de 100, vai ser 30 mesmo. E a gente encontra aqui a partir dessa multiplicação. Ou de outro modo que a gente pode encontrar o resultado, a gente também poderia fazer aqui, ao invés de escrever da forma fracionária, 30 sobre 100, a gente já poderia escrever o resultado dessa divisão direto, né? Então, ao invés de a gente escrever 30 sobre 100, o que a gente pode pensar aqui? 30 sobre 100, a gente corta esse zero com esse zero e vai ficar 3 dividido por 10, né? 3 dividido por 10, a gente só pega a vírgula que tem aqui, né? E passa para uma casa para a esquerda, então vai ficar 0,3, né? E a gente encara isso como um número decimal ao invés de uma fração, né? No final a gente vai ter o mesmo resultado, só que outra maneira que a gente pode pensar de resolução, né? Então a gente vai ter aqui 0,3, o vezes também ao invés do d, e aqui 0,3 vezes 100, que também vai dar 30, o mesmo resultado, né, de 30% de 100. Vai dar 30 aqui, do mesmo jeito que deu com a fração, né? Então basicamente vai ser isso, né? Sempre quando a gente tiver uma porcentagem no começo a gente vai tentar fazer assim, né, através dessa multiplicação, mas vão ter em alguns contextos, né, que a gente vai poder utilizar essas técnicas que eu vou falar, que vai deixar muito mais simples e muito mais rápido a gente resolver. Então, para a gente começar, a primeira coisa que a gente vai ter aqui é a inversão do sinal, né? Então, o que isso significa? Aqui a gente tem três exemplos e a gente vai tentar aplicar isso aqui nesses três exemplos diferentes. O que a inversão do sinal vai falar para a gente? Então, aqui a gente tem, né, 40% de 10. Do mesmo jeito que a gente tem 40% de 10, isso vai dar um resultado específico. Só que esse resultado ele vai ser a mesma coisa se a gente pegasse essa mesma continha aqui, só que com o sinal de porcentagem invertido. Então, em vez da gente fazer 40% de 10, a gente pode fazer também 10% de 40, que no final vai dar a mesma coisa. A gente até tem o sinal aqui de igual para representar que isso aqui vai ser igual, né? Vai dar o mesmo resultado. Então aqui se a gente pegar 10% de 40, no final a gente vai ter o mesmo resultado de 10% de 40, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pega aqui e quando a gente for pegar 10%, a gente simplesmente divide por 10. Por isso em algumas vezes que a gente for fazer, isso vai facilitar muito a nossa conta, principalmente quando a gente tiver um 10 ou 50 aqui, também vai facilitar demais. Então ao invés da gente pegar 40% de 10, a gente pega 10% de 40. 10% de alguma coisa a gente simplesmente divide por 10, então 10% de 40 vai ser 40 dividido por 10, que vai dar 4, né? Esse aqui vai ser o nosso resultado. E aqui no outro exercício, o que a gente pode fazer? Aqui a gente tem 20% de 50. Só que ao invés de fazer essa conta, a gente poderia também fazer 50% de 20, né? E aqui 50% de alguma coisa a gente sempre está dividindo por 2, né? Então 50% de 20 vai ser a mesma coisa que 20 dividido por 2, que vai ser a mesma coisa que 10 aqui. Vai ser o resultado, a gente já descobre rapidinho aqui. E aqui nesse final a gente vai ter 35% de 50. E do mesmo jeito que a gente fez nos outros, a gente pega aqui, ó, 50% de 35. E aqui já até daria um número quebrado, né? Um número que não é inteiro, para a gente ver como que facilita demais isso, né? Se a gente fosse fazer na multiplicação, seria muito mais complicado, tanto é que daria um número quebrado, né? Mas como a gente vai fazer aqui simplesmente dividido 35 por 2, fica muito mais fácil, né? 50% de 35 vai ser 35 sobre 2, que é a mesma coisa, né? Que aqui 17,5.
5, né? Esse aqui vai ser o nosso resultado. Muito mais fácil do que a gente fazer toda aquela multiplicação que a gente fez no começo. Bom, essa aqui é a nossa primeira técnica que a gente vai fazer, e a gente vai poder aplicar ela só se for beneficiar a gente quando a gente for aplicar, né? Normalmente a gente vai ter 50 ou 10 envolvido, né? Que a gente pode envolver isso e colocar o sinalzinho de porcentagem neles para deixar mais fácil a conta. Mas senão não tem importância, né? Bom, outra técnica que a gente pode usar é os múltiplos de 10, né? Sempre que a nossa continha tiver o sinal de porcentagem estiver em um número múltiplo de 10, né? O que é múltiplo de 10? É que está na tabuada do 10. Então a gente vai ter aqui 10, 20, 30, 40, né? E aí por diante. Sempre que o sinal de porcentagem estiver em um número múltiplo de 10, como por exemplo a gente tem nesses três exemplos aqui, a gente vai ter 20%, 70%, e no último aqui vai ser uma exceção que a gente também vai poder usar. O que a gente pode pensar? Aqui a gente tem 20% de 30. Só que ao invés da gente descobrir 20% de 30, a gente pega 10% de 30 aqui, que vai ficar muito mais fácil a gente descobrir, porque a gente simplesmente divide por 10 o 30 e a gente já descobre que é 3. Mas a gente não quer descobrir 10%, a gente quer descobrir 20%. Se a gente quer descobrir 20%, a gente simplesmente multiplica esse 3 por 2, porque é como se a gente descobrisse 10% e multiplicasse isso por 2. Então ao invés de colocar 3, vai ser igual a 6, né, o dobro. E a gente pode fazer isso para qualquer número múltiplo de 10. Aqui o 70, por exemplo. Ao invés de a gente descobrir 70% de 20, a gente descobre aqui 10% de 20, que vai ser a mesma coisa que 20 dividido por 10, que é 2. E a gente pega esse 2 e multiplica aqui por 7, né? A gente vai ter aqui igual 2 vezes 7, que é igual a 14. Esse aqui vai ser o nosso resultado, de uma maneira muito mais simples que a gente pode encontrar esse resultado, né? E aqui a gente vai ter 25% de 40. 25 não é um número múltiplo de 10, mas a gente também pode usar isso da seguinte forma. Aqui a gente tem 25% de 40, né? Então a gente descobre 10% de 40, que vai ser igual a 40 dividido por 10, igual a 4, né? E o que a gente faz? Para a gente descobrir 20%, é igual a 4 vezes 2, que vai dar 8. E se a gente quiser saber 5%, a gente pega simplesmente o 10% aqui, que nesse caso é 4, e divide por 2. Então 5% é 2. E aqui a gente soma esse 5% com esse 20%, né? Porque aí a gente tem aqui, ó, 20% mais 5% dá 25%, que é o que a gente quer saber. Então 25% aqui vai ser 8, que é os 20%, mais 2, que é os 5%. Então no final a gente vai ter aqui que é igual a 10, né? Bom, a gente basicamente vai ter isso, né? São algumas técnicas que a gente pode usar em alguns contextos específicos, que vai facilitar muito a gente resolver de uma maneira muito mais simples, muito mais prática esse tipo de exercício, né? Então, por hoje foi isso, né? Muito obrigado por quem chegou até aqui. Deixa o like, se inscreve que ajuda demais o canal e até o próximo vídeo.